Glórias a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais um dia para iniciarmos aqui esta lição da CPAD. Estamos aqui para fazer mais uma leitura, um comentário na lição de número 9 hoje, na sala dos adultos, né? A lição de 1º de março de 2026, que é domingo agora, né? Que tem como título o Espírito Santo, o Regenerador. Espírito Santo, o Regenerador. E vamos fazer aqui, como sempre, uma leitura, um breve comentário, mas eu queria te convidar agora a fazermos juntos uma oração e entregarmos as nossas vidas a Deus para que Ele abra o nosso entendimento, tá bom? Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou por este dia, por essa oportunidade mais uma vez, poder, Senhor, através desse vídeo, alcançar alguns lares, algumas vidas, para juntos comentarmos sobre essa gloriosa lição da escola dominical, a qual teu Filho preparou para nós, para meditarmos na tua palavra e conhecermos nesta lição um pouco do Espírito Santo, aquele que traz a regeneração e produz em nós esta regeneração, essa transformação para nos tornarmos nova criatura e assim alcançarmos o reino dos céus. Abra o nosso entendimento, nos dê sabedoria, que o teu Espírito Santo alcance os lares, as famílias, levando paz, alegria, saúde física e espiritual. O Senhor conhece, Senhor, a nossa fraqueza, as nossas necessidades e o que cada um de nós precisamos. Visita os teus filhos, tuas filhas, dando a vitória, os fortalecendo, Senhor, para que venham serem servos fiéis, zelosos, um exemplo, um instrumento em tuas mãos no meio da família, da parentela, da vizinhança e da sociedade na qual eles vivem. Senhor, assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Então estamos aí, lição dos adultos, né? Estamos estudando aí a Santíssima Trindade, a lição de número 9, que é a lição de domingo 1º de março, o Espírito Santo, o Regenerador, né? Nós vamos ler aqui o texto áureo. O texto áureo diz assim, Jesus respondeu e disse, na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3, né? Jesus respondendo aqui disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quer dizer, é uma verdade aqui absoluta, Jesus ensinando, né, que aquele que não nascer de novo não tem como entrar, ver, possuir o reino de Deus. Temos que nos tornar nova criatura, né? A verdade prática é coisa linda, olha só. A regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura. Olha aí, verdade é essa, hein? A regeneração é a transformação operada por quem? Pelo Espírito Santo. Porque Jesus está dizendo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. A palavra também nos ensina, não extingais o Espírito Santo, sem o qual ninguém verá a Deus. Porque a regeneração, a obra da regeneração, no novo nascimento, ela é operada pelo Espírito Santo. Então, quem vai transformar, regenerar o crente, a nova criatura, esta é a obra do Espírito Santo. Sem ele é impossível. E o Espírito Santo de Deus é santo, por isso temos que buscar a santificação no Espírito Santo, né? Isso é muito importante. Vamos ler aqui a leitura diária, a leitura de segunda-feira, aonde eu gosto muito. A leitura de segunda-feira está em João 3, né? Do 1 ao 8. O novo nascimento é essencial para entrar no reino de Deus. O novo nascimento é essencial para entrar no reino de Deus. O Evangelho conforme escreveu São João, capítulo 3, versículo 6, né? Então temos aí um texto glorioso para refletirmos, que diz assim, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Olha aí.
Então, Nicodemos, príncipe dos judeus, eles sabiam, irmãos, eles sabiam que Jesus Cristo tinha que ser enviado, alguém de Deus, porque os sinais, os sinais eram grandiosos. E Jesus vai dizer, ele ensinando que ele veio fazer a obra do Pai. Então, era nítido, mas a vaidade, o orgulho, a posição, o status cegou aqueles homens de não reconhecer o Filho de Deus, o prometido. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Olha que texto glorioso, irmãos, de Jesus aqui, falando com príncipes, o príncipe dos judeus, que era um mestre. Nicodemos era um mestre. E Nicodemos, no versículo 9, vai dizer: como pode isso, Senhor? Então, os homens hoje acumulam diplomas, certificados, anéis de ouro, conhecimento, cumprindo-se a palavra, mutuando doutores para si mesmo, um conhecimento para si mesmo, mas quando o Senhor vem falar algo simples, as pessoas não entendem, não compreendem, porque ela está inserida em um contexto humano, em um contexto de uma cultura grandiosa, mas aos olhos do homem, e se perde, E o conhecimento do homem de nada se aproveita. É um esterco, que nem disse Paulo. Tudo bem, dar um brilho, falar ali alguma coisa, mostrar algum conhecimento humano, até às vezes dentro dos textos bíblicos, mas humano. Agora, o verdadeiro conhecimento é quando conhecemos aquilo que o Senhor quer passar para a humanidade, para nós mesmos. E nesse encontro com Nicodemos, Jesus vai falar sobre o novo nascimento, porque não adianta conhecer várias teorias sobre o reino, vários aspectos do reino, e não saber como ser inserido no reino. Então Nicodemos conhecia sobre o reino, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, as profecias, conhecia muito bem a lei, conhecia o costume, a cultura, os dogmas, os mandamentos positivos e negativos, o faz e não faz, o pode e não pode, mas não tinha conhecimento de como se inserir no reino. Só achavam que eles estavam esperando um rei e que iriam ser inseridos. Não é bem assim não. Jesus veio mostrar para eles algumas características. A leitura da terça-feira também é uma leitura muito gloriosa. Nós vamos encontrar aqui em Tito, Paulo escrevendo a Tito, um texto glorioso no capítulo 3 da carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 4 e o 7, que tem como título assim, 4 e 7 tem como título: a regeneração é resultado da misericórdia e graça divina. A regeneração é resultado da misericórdia e graça divina. Olha aí. Então, é misericórdia, é graça, Então está aqui, a leitura da terça-feira, Tito 3, 4 e 7, que diz assim: mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Senhor e Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Olha aí, que coisa gloriosa, segundo a esperança da vida eterna. Olha aí, Então,
A regeneração é resultado da misericórdia e graça divina. Paulo está escrevendo a ti dizendo, não é conforme as obras não, meu filho. Não é conforme as obras de justiça que houvéssemos feito. Não, não, não. É puramente misericórdia, né? É misericórdia de Deus para conosco, né? Pela sua lavou-nos pela regeneração, né? Pela sua graça, é plenamente misericórdia, é a misericórdia de Deus que nos alcançou, né? A leitura de quarta-feira se encontra aos Efésios 2, do 1 ao 10. Pela graça somos salvos em Cristo e criados para praticar as boas obras. Olha, pela graça somos salvos em Cristo e criados para praticar as boas obras, né? Pela graça somos salvos em Cristo, né? Para quê? Para praticar as boas obras, né? Então, o que eu entendo com isso? Que não é as boas obras que nos salvam, não. Não é boas obras que salva alguém, não é graça, é misericórdia de Deus. Agora, por outro lado, aquele que é salvo pela graça, este pratica boas obras, né? Aí Paulo escreve a Tito dizendo assim, o versículo capítulo 2 do 1 ao 10 diz assim, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecado, da condição do homem sem Deus. Ele já nasce morto em ofensa e pecado, mas o Espírito os vivificou, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então tem um Espírito operando aí nos filhos da desobediência, cuidado, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, olha aí, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha aí, que coisa gloriosa, que coisa magnífica, né? Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, olha, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, os quais Deus prometeu para que andássemos nelas, né? Então, olha aí, nós fomos salvos pela graça, né, em Cristo, criados para praticar boas obras. Então, as boas obras, ela é a ação natural daquele que foi regenerado, nasceu de novo. Ele pratica com amor, sem esperar nada em troca, sem fazer por vaidade, por orgulho, por avareza. Não, ele faz porque é natural, né? Jesus, ele faz a obra do Pai porque é da sua natureza. Ele e o Pai somos um. Jesus está dizendo, eu quero ser um convosco, para que essa regeneração, essa ligação, crescendo cabeça, nós devemos praticar boas obras, que é a naturalidade daquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado pelo Espírito. Suas obras são boas, né? Não são mais más. Numa mesma fonte não sai coisas boas e coisas más, não. Ou o homem bom tira bom tesouro do seu coração, ou o homem mau tira mal coisas do seu coração. Não tem como o homem mau tirar coisas boas, não tem como o homem bom tirar coisas mal, porque não é da sua natureza. Então policie-se, né? Se policie. Isso é importante, que o homem venha se policiar, né? Nas suas ações, nas suas atitudes, venha se policiar para observar qual tem sido as suas obras, as suas atitudes. Ninguém melhor do que nós mesmos para fazermos essa autoavaliação. Paulo, ele vai nos ensinar isso, né? Na leitura da Santa Ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é isso? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então estamos aqui, a leitura de quinta-feira, na leitura diária, primeira carta de Pedro, no capítulo 1, do versículo 22 ao 23, o novo nascimento ocorre pela palavra viva e eterna de Deus. O novo nascimento ocorre pela palavra viva, olha aí, viva e eterna de Deus. A palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz, irmãos.
né? Não é só um livro, não é só um texto, não é só um escrito antigo, não. A palavra de Deus é uma palavra viva e eterna, né? Então o novo nascimento ocorre pela palavra, né? É pela palavra viva, né? A palavra viva, isso que é como ocorre o novo nascimento, né? E Pedro vai falar sobre isso. Vamos ler lá Pedro falando sobre isso. Pedro 1:22, purificando a vossa alma na obediência à verdade, por amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros, com o coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Gerado por quem? Pela palavra de Deus. Olha aí. Gerados pela verdade, pela palavra da verdade, né? Olha aí. Então, não tem como, irmãos, né? Você, alguns aí achar que existe outro caminho, outra religião. Não, não. E Jesus não é religião. Não, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus está dizendo: ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho é Jesus. Mostra-nos o caminho, disse Tomé. Jesus disse: há tanto tempo, né? Mostra-nos o Pai, há tanto tempo estou convosco. Quem vê a mim vê ao Pai. Então mostra-nos o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele afirmou isso categoricamente, né? E ele disse: ninguém vem ao Pai não, meu filho, se não for por mim. Então Jesus é o caminho. João vai tratar dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quer dizer, a palavra, né, é o próprio Senhor Jesus Cristo, né, revelada a nós, né. A leitura de sexta-feira, uma leitura também muito gloriosa. Paulo foi um instrumento de Deus glorioso, irmãos, para deixar conteúdo para nós, né? Segundo aos Coríntios, capítulo de número 5, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 17, né? A partir do versículo 17, nós vamos encontrar essa riqueza aqui, ó, que é a leitura de sexta-feira. Olha aí, segundo aos Coríntios 5, 17 ao 21. Em Cristo recebemos nova identidade e o ministério da reconciliação. Olha aí, em Cristo recebemos nova identidade e o ministério da reconciliação. O Paulo, ele recebeu uma nova identidade. Antes perseguia, né, aqueles que faziam a obra, né, que lhe foi concedida pelo Pai, dando continuidade ao ministério que Jesus revelou aos homens, que é o ministério da reconciliação, da salvação. Paulo, ele foi mudado. Não é como alguns dizem: Paulo transformou-se Saulo em Paulo. Não. Ali ele tinha dois nomes, duas identidades, romana e judeu, né? O nome judeu e o nome romano. Mas aqui está falando de uma identidade interior. Paulo, ele vai falar sobre isso, né? Em que recebemos nova identidade. Que, né, Pedro tratou não de uma semente corruptível, mas incorruptível, né? E Paulo, aqui no capítulo de número 5, do versículo 17 ao 21, ele vai tratar dizendo assim, ó: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Aí, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, para ser nova criatura, tem que estar em Cristo, tem que ter nascido de novo, tem que estar passando pela obra da regeneração, que é produzida no crente pelo Espírito Santo, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? Eis que tudo se fez novo. 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo aí, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Misericórdia pura, irmão, graça pura, favor imerecido. E pôs em nós a palavra da reconciliação. A palavra
foi colocada em nós. Olha aí, a palavra entrou na sua vida, faz parte da sua vida, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, que, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Essa é a mensagem, é a palavra da reconciliação. Chamar as pessoas ao arrependimento de seus pecados e se reconciliar com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, este é o caminho, e a obra do Espírito Santo é essa, né? Trazer a regeneração em nosso coração, trazendo a revelação da palavra, o entendimento, abrindo nossos olhos espirituais para entendermos o que a palavra realmente nos revela. Bom, mas para isso tem que sentar e aprender, temos que meditar, orar, jejuar, consagrar a vida até crescendo a estatura de varão perfeito, né? E agora nós vamos para a leitura do sábado, Paulo escrevendo aos Gálatas. Olha aí, que palavra gloriosa, capítulo 5, né, de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, do 16, né, Gálatas 5, 16 ao 25, né, Gálatas 5, 16 ao 25, olha aí que coisa gloriosa, 16 ao 25, irmãos, a palavra de Deus, ela é gloriosa. Olha só, a leitura aqui que nós proposta para o sábado, Gálatas 5, 16, 25. O fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida. Olha aí. O fruto do Espírito é a evidência prática da nova vida. O fruto é a evidência prática da nova vida. Quer dizer, você quer ver se uma pessoa nasceu de novo? É o fruto do Espírito, gerado e produzida nela. Eu costumo dizer assim que as pessoas às vezes dizem, é difícil, eu tento, eu até perdoo, mas eu não tenho muita paciência. Não, o fruto do Espírito, ele é um fruto completo. Agora, o que precisa é o crente amadurecer, né? Amadurecer o fruto. O fruto maduro na vida do crente, ele é o essencial, é o importante, né? Então vamos lá, vamos entender sobre o fruto, 16 ao 25, que Paulo vai dizer. Digo, porém, andai, olha aí, digo, porém, andai em espírito e não cumprirei a consciência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha aí, as pessoas que até querem mudança de vida, mas a carne luta e ela rende-se, e a carne é o desejo da carne. Então, digo, porém, andai em espírito. Vai sair de casa, ore e jejue. Vai sair de casa, peça a Deus que guarde o teu coração, os teus olhos, se policie, se controle. O salmista vai dizer, não colocarei coisas más diante dos meus olhos. As pessoas, elas já saem procurando, já saem olhando, já saem se alimentando visivelmente, porque a carne cobiça contra o Espírito, né? 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Entendeu? Guiado pelo Espírito está livre. Agora vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Olha aí. Quem
pratica as obras da carne, quem não anda segundo o Espírito, né? Quem não anda segundo o Espírito, é exatamente isso aí. É isso aí, ó, a obra do Espírito. Paulo vai dizer aí à igreja de Gálatas, né? Aí, mas porque as obras da carne são manifestas: prostituição, né? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Pessoa que só vive nisso, fazendo inimizade, dentro da igreja, na vizinhança, no meio da família, porfias, emulações, ira, só vive na peleja, na luta, porque obra da carne, dissensões, só vive em rolo, e no meio das heresias, inveja, policia o seu sentimento, homicídio, bebedices, glutonarias, né? Então isso é o que? Obra da carne. Então, policie-se, precisamos nos policiar, né? Para observarmos qual é a obra que estamos praticando, né? 22, mas o fruto do Espírito é, olha aí o fruto do Espírito agora: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O crente que nasceu de novo, regenerado pelo Espírito, nasceu em Cristo para Deus, reconciliou-se com Deus, o Espírito gera nele o fruto, aí amadurece esse fruto, ele começa a praticar amor, paz, humildade, bondade, fé, mansidão, temperança, tem equilíbrio. Então não tem lei contra isso, porque a lei é para quem peca, né? Manifesta-se a lei na vida daqueles que praticam a obra da carne. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Então quem é de Cristo, ele crucifica a sua carne todos os dias. Veio o pensamento, veio o sentimento, ele vai lá, entrega a Deus e pede a Jesus e ao Espírito Santo que o regenere naquela área específica. Mas tem gente que não, ela se rende ao desejo da carne, ela se rende à prostituição, ela se rende à impureza, à lascívia, à inimizade, porfia, iras, dissensões, invejas, bebedices, comedices e por aí vai. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não adianta ter ali momentos espiritual na igreja, no meio da parentela, e os outros momentos que você anda por aí. Andemos também no Espírito, né? Então, andemos também em Espírito, né? O versículo 26 não está sugerido, mas eu vou ler, ó. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Isso é obra da carne. Bom, isso é obra da carne. Vamos entrar aqui no texto glorioso da leitura bíblica em classe. Esse texto é glorioso, né? Já lemos aqui alguns versículos. Vamos ler aqui capítulo 3, João, leitura bíblica, João, capítulo de número 3, Evangelho conforme escreveu João, versículo do 1 ao 8, né? Nós lemos no início aqui na leitura da segunda-feira, e na leitura do domingo repete-se ela. E eu quero aqui pegar só esse trecho aqui, ó. A pergunta de Nicodemos 4, versículo 4, capítulo 3. Como pode um homem nascer sendo velho? Olha aí. Como pode um homem nascer sendo velho? Né? Versículo 9, Nicodemos dizendo: como pode ser isto, mestre? Né? Como pode ser isso? Aí Jesus vai dizer para ele: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, ali, nascer do Espírito, né? Nascer do Espírito. Aí Jesus diz para ele no versículo 10: tu é mestre em Israel e não sabe isso? Tanta gente aí, irmão, que se diz mestre e se enrola, né? Ela não sabe explicar coisas básicas da nossa fé, né? Como por exemplo, nascer de novo e identificar ele mesmo se ele nasceu de novo pelas obras, é pelo fruto, é pelas obras, é o fruto sendo praticado, né? Bom, então você anda conforme a carne ou conforme o espiritual, é lá Gálatas.
Você vai identificar primeiro a você mesmo, né? Nós temos que fazer a avaliação primeiramente da nossa vida com Deus. Bom, vamos entrar aqui na introdução, que diz assim: o novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou-nos, olha aí, Jesus ensinou-nos, Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Palavra-chave que é regeneração. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Esta lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação como um agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Olha aí, nova vida em Cristo. Então, palavra-chave de regeneração. Então, o Espírito Santo, ele trabalha no homem, não para a manifestação exterior, não é aparência, palavra, vestir-se bem, não, é interior primeiro, e naturalmente o exterior, ele vai brilhar, né? Vai brilhar como uma santa mulher, como um santo homem de Deus. Regeneração, uma obra trinitária. A doutrina bíblica da regeneração, a expressão nascer de novo, João 3,3, é tradução do verbo grego ser gerado ou nascer, é do advérbio do alto, de cima, de novo. No diálogo com Nicodemos, Jesus explica que nascer de novo não é físico, mas espiritual. Uma segunda origem não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto, né? Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Lá em Tito, nós já lemos. Aqui, regeneração significa novo nascimento. Olha aí. Está intimamente ligada à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Regeneração como exigência de Jesus. Cristo declara que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Equivale a dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. No milagre do novo nascimento, há fé e arrependimento. Tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. O Pai como autor da salvação. A regeneração, o novo nascimento, tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por sua vontade de salvar os pecadores. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionada aos méritos humanos, mas oferecidos por graça divina, mediante a fé. João 1,13. Essa verdade gloriosa exalta ao Pai como a fonte de toda dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Tiago 1:17-18. O Espírito como agente da regeneração. A regeneração é um ato da misericórdia divina. Tito 3:5. É o Pai que a decreta. Efésios 1:4. O Filho que a torna possível pela sua morte e ressurreição. Efésios 1:7. E o Espírito que realiza no coração do pecador. João 16:8. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3:6. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida regenerada, né? Então está aí o tópico 1, é praticamente nós
pincelamos lá na leitura diária, né? Que já é um resumo da lição toda. Se você se aplicar naqueles versículos da lição diária, você já entende a lição. Isso que eu gosto de se me apegar ali, como aqui é um vídeo para nós apenas entrarmos e preparar o nosso espírito, a nossa mente para a lição de domingo. Por isso que eu me atento lá e faço aqui uma breve leitura, porque o ideal é você entender o assunto. Esse é o meu propósito, nós se inteirarmos do assunto para domingo auxiliarmos aquele irmão, aquela irmã que irá dar aula na escola bíblica, para ajudá-lo ele até nas perguntas que às vezes são desnecessárias, que sempre surge aquele que faz uma pergunta fora, por vaidade, por pegadinha, e a gente ajuda o professor a não dispersar a lição. E se você for o professor, incentive os irmãos a lerem a revista, para que eles mesmos ajudem a conduzir a lição, a aula dentro da lição. A sinopse 1 diz: a regeneração é uma obra trinitária, decretada pelo Pai, realizada pelo Filho e aplicada pelo Espírito. Então, Deus decretou, o Filho veio realizar e o Espírito está aplicando a regeneração em nossa vida, né? Então, a regeneração, o novo nascimento, né, que nós lemos aí João 3 explica bem, né? Então é o princípio básico da fé cristã, que é a regeneração. Paulo trata Tito. Então, no princípio básico, nós temos que aprender, né? Temos que ampliar o nosso conhecimento, temos que entender o que significa fazer parte do reino de Deus, que é no novo nascimento e sem nascer de novo, no contexto espiritual. A pessoa não pode fazer parte do reino, não tem como. Precisa desse novo nascimento espiritual. Ela tem que ser gerada pelo Espírito, nascer de novo verdadeiramente. A mudança tem que acontecer de dentro para fora. O fruto do Espírito tem que aparecer, tem que ser visível. As suas obras tem que se diferenciar da obra da carne, tem que parecer com a obra do Espírito. Então isso você já aplica na própria vida e começa a olhar ao redor para poder auxiliar as pessoas, que elas entrem, né, na obra da regeneração. Você como embaixador, eu como embaixador, todos nós como embaixador, temos essa obrigação de apresentar a obra da regeneração, da reconciliação com Deus, mediante Jesus e o Espírito Santo atuando a regeneração na vida da pessoa. Tá bom? Tópico 2, a natureza espiritual da regeneração. Então, a natureza espiritual da regeneração. Uma transformação interior. Vamos lá. Nicodemos revelou incompreensão espiritual ao questionar Jesus como pode um homem nascer sendo velho, né? Foi pergunta. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. Você viu como é importante a leitura diária lá dos dia a dia? Então, você já lendo lá, você já vê que a lição vai trabalhando em cima daquele texto. Dá outros textos de referência aqui, que é bom ler, né? Bom ler com o tempo, mas a gente já começa a inteirar. Quando você vai ler o conteúdo, você já leu lá os textos bíblicos, você consegue entender melhor o que o comentarista da lição, né, o pastor Douglas Batista, ele deu para nós aqui os versículos chaves lá na leitura diária. Tá bom? A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. Então, ao plano natural, Nicodemos, mesmo sendo mestre, ele estava limitado. Então, o homem conhecer hoje está na moda do deixa quieto. Os camaradas quer falar um idioma que não sabe, não domina, com as tradições arcaicas nos dias atuais, e se perde aí. Tem coisa mais importante, uma base mais importante a aplicar no seu conhecimento. Pessoas têm dificuldade de explicar sobre a Trindade, né? Então, nós estamos vendo aqui a ação do Espírito Santo, qual é a obra do Espírito Santo, para nós identificarmos, né, o seu trabalhar na vida do homem. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Olha, esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana,
é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras, entendeu? Então a mente humana enraizada, enraizada plenamente na religião, é incompreensível a palavra de Deus. Por isso, ou por este motivo, é que eles não reconheceram o Messias prometido nas Escrituras quando ele se manifestou há 2000 anos atrás, Jesus. Quando se manifestou, eles não compreenderam, né? Olha aí, a leitura sugerida aqui nesse capítulo também tem Romanos 10 e 3, que diz assim, ó, portanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, porque isso é que a religião faz. Ela quer aplicar a sua própria justiça, os homens se enchem de conhecimento, de sabedoria humana, tumultuando doutores, diploma, currículo, anéis para si mesmo, e assim não conseguem identificar a obra de Deus, não conseguem, ficam enrolados com as obras humanas, né? Então estamos vivendo esta época em que os homens estão correndo de um lado para o outro, enrolado com a vaidade humana, com a obra humana, com o desejo da carne, as obras da carne, e está se manifestando dentro da igreja. Isso a igreja local, nós estamos, né? Porque a igreja, o corpo de Cristo espiritual, é imaculado, é santo. Mas a igreja local, que precisa de uma transformação, de uma regeneração, ela está manifestando nos dias atuais muito mais a obra da carne, qual Paulo escreve aos Gálatas, do que a obra do Espírito. O fruto do Espírito pode até estar lá, vamos dizer assim, o fruto do Espírito está lá, mas não amadureceu. A igreja dessa nova geração não amadurece, né? Não aguenta o sol, não aguenta a chuva, não aguenta o vento, o fruto cai antes de amadurecer, não tem firmeza. É isso que está acontecendo, o fruto está caindo antes de amadurecer, né? Não é erro, não é falta do Espírito Santo produzir o fruto, não, o fruto está sendo gerado na igreja, né? Como Paulo diz que o Espírito Santo está distribuindo dons para o aperfeiçoamento dos santos, mas não está amadurecendo, não aguenta, não suporta o sol, não suporta a chuva, não suporta o vento. Então cai, falta o quê? Vitamina na raiz. Falta vitamina na raiz, é muito adubo, Adubo demais mata, entendeu? Adubo demais mata. A letra mata, adubo demais mata. Agora, o remédio, o adubo correto, na medida correta, isto sim ajuda a dar crescimento. Agora, o amadurecimento é diferente, né? Então, são coisas para nós filosofar e entender, não é bom? Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus, mas Jesus exigiu algo totalmente novo, né? Não é mérito humano. Ele estava apegado aos méritos humanos, à vaidade humana, né? Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior, operada pelo Espírito, não um mero aperfeiçoamento de conduta, aprimoramento moral, mas um novo nascimento, operado de dentro para fora, como a obra do Espírito Santo, né? Então não é falar bonito, não é conhecer italiano, grego, latim, hebraico, não é nada disso. Isso é bom, nota 10, é ótimo, sim, ajuda muito, tira dúvida muito, mas se for usada como aperfeiçoamento meramente exterior, não vai dar certo. Mais cedo ou mais tarde cai, é o fruto caindo sem amadurecer, né? Porque pega aqueles homens mais antigos, com a mão calejada, sem saber ler e escrever, mas por dentro houve uma transformação, uma regeneração, quando esses homens liam, tropeçando nas palavras, mas quando levantavam as mãos santas, o milagre acontecia. Havia crescimento, havia temor, havia respeito, havia autoridade, havia milagre, havia conversão de alma, salvação, havia regeneração verdadeira. O macumbeiro aceitava Jesus, o prostituto aceitava Jesus, o ladrão aceitava Jesus, doenças eram curados, enfermos eram curados, cegos viam. Hoje é muito
muito esterco, que termina fazendo com que o fruto não amadureça, caia. Entendeu? Então, não é o exterior, é o interior. Tá bom? Uma obra soberana do Espírito. Jesus ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Não é só o banho. O banho é um sinal visível, mas é do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa. Ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito, né? Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. Entendeu? Então, não é esse negócio, venha hoje, que aqui hoje vai acontecer e tal. É o que está acontecendo hoje, irmão. Festas para crente. Festa para crente, porque é só o exterior que quer apresentar só o exterior. É por vaidade, é por ganância, é por avareza, é para mostrar que sabe, é para pisar em alguém, é para humilhar alguém, vamos fazer assim, que é para mostrar para ele, vamos fazer assim, eu vou fazer assim. Tem pessoas que têm cargos, são líderes, marcam um congresso na igreja e ele começa a arquitetar humanamente. Eu vou fazer isso para mostrar para esse que eu que mando, que é como é que faz, quem é que tem o poder na mão, quem é que tem autoridade, quem é que tem o chamado, quem é que faz, quem é que tem o dom. Eu vou mostrar que é eu. E aí, sabe o que tem? Pula, tem. Rodando nem peão, também tem. Línguas estranhas, esquisitas, tem. Alguns vão ter dinheiro, vai. Tem os interesseiros. Vai alguém levantar a mão para aceitar Jesus? Vai, porque Jesus salva mesmo. Agora, a obra da regeneração, se a pessoa for honesta, ela vai ver, ela consegue identificar que às vezes nem ela foi regenerada por completa e que aqueles que estão bajulando ao seu redor está muito longe de ter nascido de novo. Então não houve obra, é ser sincero consigo mesmo, é olhar para si ao redor e a obra apresentada. Não é exterior, tem que ser trabalhada internamente, tem que haver mudança, regeneração, transformação. E isso não é com artimanhas humanas, é com o Espírito Santo. Então, se não, o Espírito Santo não habita na imundícia. Você sabe, põe lá um líder no departamento, longe do Espírito Santo. Põe um líder na frente de um departamento. O que diz lá? A obra da carne. Avarento, prostituto, brigão, intrigueiro, fofoqueiro, mentiroso, adúltero, fornicador. Por aí vai, está lá. Obra da carne. Só arruma intriga, dissensões. Uma pessoa dessa pode estar na frente de alguma coisa? Não. Ela primeiro tem que passar pela obra da regeneração. Então, por isso que, entrando e saindo, tem língua estranha, tem movimento, tem barulho, tem grito, choro e lágrima. Entra a ter dinheiro, que é o foco, né? Entra e não, o foco não é dinheiro, não. Quantas almas você tem já? 10, 20, 100. Daqui a um ano teve regeneração. Regenerou. Aqueles que estavam ali trabalhando, eles realmente mostram fruto, amor, longanimidade. Tem fruto? Ou vivem dissensões e vivem contendas? Vivem prostituições? Que regeneração é essa? Que crescimento é esse? O Espírito Santo dá o dom, é parte, a igreja, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, se não está distribuindo, é obra da carne. É dura, mas é a verdade. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Longânimo, benigno, amor, mansidão, por aí vai. Uma nova vida
e nova conduta. Olha aí, uma nova vida e nova conduta. Vou ajudar. É para ajudar. É para ajudar. Não é para matar. Nós fomos chamados para dar vida, não para matar. Dar carne. O cara casa 10 vezes, tem 10 mulheres. Troca de mulher que nem troca de paletó. A mulher troca de homem que nem troca de vestido, de sandália. Um é gay, homofóbico, né? E por aí vai. Por aí vai. Avarento, contendeiro, meretriz, prostituta. Obra da carne. Que regeneração foi essa? Que crescimento foi esse? Não é número. Crescimento aqui não é número. Crescimento são pessoas regeneradas pelo Espírito Santo em Cristo Jesus. Porque se não é em Cristo, não há ação do Espírito Santo. E se não há o fruto do Espírito, não houve novo nascimento. Cristo deixou bem claro: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não tem. Não, é que hoje ele deu uma escorregada. Jesus, leva a sério. Não sou perfeito, mas devemos levar a sério. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. Nada que é da carne, o que é gerado da carne é carne. Se é feito, o próprio líder tem que avaliar a si mesmo diante de Deus. Se está gerando a obra por carne, a obra gerada pela carne é carne. Se eu já estou fazendo algo para promover o homem, para mostrar que eu que mando, para mostrar que eu que sou, para aparecer, para mostrar que sei fazer, para mostrar que os outros têm que ser submissos, para mostrar como é que faz, é obra da carne. O que vai aparecer é obra da carne, vai ter só rolo, só confusão, só contenda, vai mais perder do que ganhar. Não, teve sinal, teve alma. Irmão, aonde se prega a palavra, a alma se converte. Por emoção ou pelo Espírito? E aí? Agora, quando vamos identificar que houve a regeneração? Então tá aí. Então não é só pessoas levantando a mão. Que foi magnífico, levantou a mão. Quem está ao teu redor está regenerado. Vamos lá. A carne pode produzir vida espiritual. A carne gera consciência e aprisiona. Olha aí. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Só quem nasceu e só o Espírito Santo produz fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Tem pessoas que batizam, vai para a igreja de aparência. Mas ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem, com uma nova mentalidade. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, olha aí, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo. Marcas da regeneração genuína. Marcas da regeneração genuína. Né? Vamos ler aí Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos 6 e 4, que diz assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Entendeu? Sinopse 2. A regeneração é uma transformação interior operada pelo Espírito, purificando e renovando o pecador para viver em novidade de vida. Né? Estamos indo para o tópico final. E é gloriosa essa lição, não dá para aprofundar muito. Sinais do novo nascimento, olha aí, em Cristo. Sinais do novo nascimento em Cristo. Essa lição aqui, Jesus, a gente apanha depois para falar a verdade, né? Falar a verdade hoje está difícil, irmão.
a gente é julgado, né? É a palavra, é a palavra. Sinais do novo nascimento. O que o César falou é a palavra. Olha o que fulano ensinou, é a palavra, irmão, a palavra. Sinais do novo nascimento. A justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus. Não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Então você vê, pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus. Isto sim, irmãos, não é mérito pessoal, não é pela obra humana, pela carne, mas é pela obra redentora em Cristo. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absorvido da culpa, da punição, da condenação do pecado. Quer mais o quê? Quer mais o quê? Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e a adoção como filhos amados do Pai, né? A vida de santificação. Na obra da redenção, o pecador é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado ali, e consagrada à obediência até a glorificação final no dia de Cristo. Então a regeneração é você, o homem, ser regenerado, quer dizer, nascer de novo. A obra da regeneração é regenerar, quer dizer, fazer o homem nascer de novo, voltar a ter comunhão. Aí sim, ele volta a ter comunhão, recebe a fé, é justificado, é perdoado. Agora começa um processo de santificação. A obra da regeneração produz o fruto no crente e ele agora começa um processo de santificação. Tem pessoas que nem regenerado foi e quer ser santo. Tem que ter a obra da regeneração concluída para se iniciar a obra da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha o processo aí, tem um processo aí, irmão, a ser observado. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. Então, se está andando com a obra da carne, não nasceu, não foi regenerado. Imagine dizer que é santo, uma santa mulher de Deus, um santo. É nada. Se a obra da regeneração não o fez nascer e praticar agora a obra do Espírito, está longe de iniciar a santificação em sua vida. Ele ainda é escravo da carne, faz a vontade da carne. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Quer dizer, a regeneração não tem esse negócio de vir e Deus te quer assim mesmo. Com o tempo, então, a obra da regeneração não aconteceu. Quando acontece, ele é regenerado, é uma nova criatura. Já está dizendo, as coisas passadas é passadas, agora é a nova criatura, novo ser. A obra da carne não existe, agora é a obra do Espírito. Ele já se posiciona, é uma posição, é um posicionamento. Ele está posicionado agora como filho de Deus, justificado, e agora a santificação vai o fazendo ser semelhante a Cristo. Meu Deus, o fruto do Espírito, um importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança.
Não se trata de dons espirituais, mas de virtude que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado, como expressão de sua nova vida. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir ainda que imperfeitamente o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Então não é de vez em quando eu pratico uma obra porque Deus me tocou. Não, Deus não me tocou, não vou ajudar, não vou fazer. E a pessoa promove o mal, persegue, calunia, machuca, pisa, humilha, e eu que mando, eu que faço, eu que sou, ele vai ver, ela vai ver, isso não é obra do Espírito, não. Isso não é obra do Espírito, não. Machucar, ferir, denegrir, perseguir, afrontar, e caluniar, e querer o mal, e tal, isso não é obra do Espírito. Os sinais do novo nascimento, pela fé, a santificação, a pessoa ela recebeu a benignidade, a bondade, e ela é justa. E não é esporadicamente, não. Hoje eu amanheci, vou fazer o bem para aquele miserável. Não é assim, não. Conclusão, a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo, não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino, que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida no novo nascimento. Olha aí. Então, estudamos aí uma meditação gloriosa. Espero que venha o Espírito Santo produzir algo em nossas vidas com esse comentário. Eu vou encerrar com a oração e pedir que vocês continuem orando um pelos outros. Ore pela minha vida também, pois sou carente das vossas orações, tá bom? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por este dia, por essa oportunidade de poder estar aqui com os teus filhos neste vídeo, desfrutando, Senhor, de um momento de reflexão. Visita os lares, visita os teus filhos nas suas necessidades, que a obra da regeneração seja completa em nossas vidas, que o processo da santificação seja contínuo em nós, para alcançarmos a semelhança de Cristo e assim a estatura de varão perfeito, para que possamos estar preparados para encontrarmos contigo naquele grande dia. Perdoa-nos, nos fortalece e nos direciona, Senhor, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e uma boa aula domingo.